Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer uma transmissão ao vivo. Estamos aguardando a resposta aqui do YouTube. Alô, 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 alô. Bom, então o som tá chegando, beleza, né? O som tá chegando, beleza. O som tá chegando, ok. Nós já temos aí o pessoal, São José, Xavier está na live. Boa noite, São José. Bem-vindo à live. Ô, Sadão Nascimento, bem-vindo à live. Uma boa noite. Então, estamos acabando de acertar aqui. Tá tudo ok. Eu vou levantar aqui um pouquinho mais aqui. Agora tá ok. Vou pegar certinho. Pessoal que tiver alguma pergunta aí, já pode fazer aí, que nós já vamos trabalhando a live. Nós vamos fazer a apresentação das variônicas, mas nós vamos fazendo aí pelo meio da live. Essa é a variônica aqui, ó. Essa é a número 1. E ela desmonta a metade dela aqui, das varas. E você sorte ela aqui, ó. Você desmonta a vareta dela. Essa você pode carregar ela no bolso. A outra mesma coisa, você parafusa metade aqui, ó, que ela corta a metade dela no meio. Também você pode carregar ela no bolso. Essa, ó, você pode carregar toda ela dentro do bolso. Você pode trabalhar com testemunho ou comando. Deixa eu pegar essa. Você pode trabalhar com testemunho ou comando de voz com ela. Ela é muito acertada. E a câmera, mais perto ali da câmera. E o tampão dela, você coloca o olho dos dois lados, ou coloca diamante dos dois lados. E coloca ela dentro do saquinho. Vou mudar de mão ela aqui, porque com a mão de esquerda é mais ruim de mexer aqui. Aí você coloca ela aqui dentro, fechou. E tem um cordão aqui dela. Aí você fechou para colocar dentro do bolso ou dentro da mochila. Então ela é muito prática para isso. Tanto para você transportar, para você carregar ela no bolso. E agora nós vamos aqui a número 2. Essa aqui é a número 2. Vou acabar de acertar o lugar dela aqui, ó. Essa é a número 2, que é a carro-chefe nossa, né? É a que nós mais vende, é ela. Apesar que nós estamos com outra aí também, despontando também, né? Muito bem nas vendas. Então essa, você pode trabalhar com ela com testemunho.
Oi, oi, Vieira, bem-vindo à live. Boa noite. Você pode trabalhar com testemunha, você pode também aprender o comando de comandar ela também pela radiestesia. Agora, isso aqui nós temos que lembrar um detalhe aqui, que é muito importante. O pessoal fala, mas como você vai comandar as variônicas? É só você praticar a radiestesia. Você praticou a... Nós tivemos uma caída. Nós tivemos uma caída aqui de energia aqui que cortou. Nós tivemos que reconectar. Então vamos testar aqui, ver se o som não afetou o som, né? Não afetou não. Mas perdemos a entrada. Mas estamos indo de novo. Mas houve uma caída. Houve uma queda de energia. O... Então o que a gente quer dizer é o seguinte, que se você treinar a radiestesia com ela, você pode caçar o que você quiser com ela. Isso é uma coisa muito antiga. E os antigos que sabiam fazer isso, eles não ensinavam essas técnicas. Era muito difícil quem ensinava. Então agora, hoje em dia, está mais fácil, né? Agora, você caçar com testemunha é testemunha. Você põe na câmera dela ouro, coisa de diamante, coloca outro tipo de mineral. Então, agora, lembrando que as variônicas, elas sempre foi feito somente de um material, não podendo ser feito de mais material. Porque quando você faz ela com mais material, ela fica com mais outros tipos de energia nelas. Então elas não ficam muito apropriadas. Até que funciona, mas não funciona para tudo que você precisa. Ah, tá, Sadão, tá guardado. Ou ele, a sua pergunta. Das variônicas e cobre. Olha, as variônicas, essas aqui que eu estou na mão agora, essas variônicas ela é confeccionada toda em latão. Além dela ser toda em latão, as empunhadeiras é especial. As empunhadeiras delas são especial. Por isso que elas não é uma variônica muito barata. Elas não é assim, um preço muito baratinho, quer dizer. Por um lado é e por outro lado não é. Porque não é todo mundo que às vezes tem o dinheiro que dá um par de variônica dessa. Agora, por ela ser a especial que nós tem, é a que nós mais vendemos. Mas elas também estão com uma edição de fabricação delas também acabando também. Vai ser uma edição limitada e depois que terminar, não vai ser feita mais delas. Agora, nós temos aqui, por exemplo, a número 4 hoje nós não tem dela, a 5 também não. Essa aqui é a número 6. Vamos colocar essa aqui para cá. Agora veja bem, essa aqui é a número 6. Ela é construída toda em cobre, não tem outro tipo de material nela, totalmente em cobre. Essa já é um par de variônica com preço bem baixo. Por exemplo, um par de variônica dessa de cobre aqui, o preço dela, você precisa 5 vezes para comprar aquela número 2. Então já para você ter uma ideia que o preço dessa é bem baixo. E ela é um par de variônica muito especial. Então o que eu falo pro pessoal, às vezes você adquire, por exemplo, uma dessa aqui, você pratica com ela, depois você fala, não, eu quero uma outra, uma número 2, que eu vou guardar pro resto da vida. Então você adquire uma número 2. Olha essa bem-vinda live, boa noite. Quando a gente, que o Alessandro falou agora,
Quando é no começo que a pessoa adquire elas, nós falamos para o cara falar com elas mesmo. Variando, terceiro passo, você me dá a direção de tal coisa. Por quê? Até que ele acostuma os comandos, cara. Depois que ele aprendeu os comandos, ele não precisa falar arte. É só no pensamento. Então é que o Alessandro falou, que a dele só no pensamento ele comanda ela. Porque, na verdade, por exemplo, elas é comandada mesmo pelo pensamento. Só que quando a pessoa vai treinar, se você falar para ele só pensar, você confunde ele. Agora, depois que ele treinou, aí só no pensamento ele trabalha com ela. Mas até que ele treina, que ele faz o teste, tudo certinho, que passa nos testes. Então é bom que ele fala com elas. Não há problema nenhum em falar com elas, não. Você falar com as variônicas é a mesma coisa que você está falando com um animal, falando com alguma coisa. Eu, às vezes, tem vezes que eu estou lá no meu carro, eu falo até com o meu carro. Não é toda hora, mas tem hora que eu falo com ele. Mas agora depois que você treina com elas, você só pensa e elas agem. Agora, uma outra coisa também, quando o cara está treinando, por exemplo, a radiestesia, se ele consegue mover essas duas variônicas aqui, ó, se ele consegue fazer elas paradas aqui, fala para ela, eu quero que você cruza, então você fala para ela, eu quero que você cruza a parte variônica, e elas cruzam, eu falei que eu quero, elas cruzou, porque elas entenderam que eu quero que elas cruzem. Então, se eu consigo fazer isso aqui com elas aqui, delas cruzar, porque eu quero que elas cruzem, sem eu mexer a mão, sem eu forçar para elas cruzar, eu posso fazer outras coisas. Você já parou para pensar nisso? Que eu posso fazer bem outras coisas, a não ser as variônicas. Então, onde eu falo pessoal treina a radiestesia, faz os testes, não passa hoje, tenta amanhã, tenta depois, tenta o mês que vem, mas faz os testes. Por quê? Porque você vai começar a ter um conhecimento a mais do que você não tinha. Você vai começar a perceber que a tua energia tem muito mais força do que você pensa. Então, é uma coisa, eu estou com elas aqui, eu falo para elas, Variônica, eu quero que você cruza. Aí elas pegam a cruz. Variônica, eu quero que você descruza. Aí elas cruzando, ó. Entendeu? Então isso é uma coisa que você vai perceber que tem um certo sentido, tem uma certa força do teu pensamento, do teu comando e da tua energia. Então, isso é uma coisa que é muito interessante. E muita gente nunca pararam para pensar nisso. Eles nunca parou para pensar na força que tem o pensamento deles. A força que tem a energia, tanto positiva como negativa. Então, é muita coisa que a pessoa aprende. Então, eu tenho aí meus vídeos, eu tenho um teste das 10 cartas, eu tenho um teste aí das 4 cartas. O pessoal pode ver os vídeos. Outra, nós já estamos aí beirando uns 4.000 vídeos no YouTube. Está faltando pouca coisa para 4.000. Então tem muita coisa. Agora, mais para frente, eu tenho algumas coisas que talvez eu vou começar a ensinar alguma coisa. Que é sobre desenvolver a glândula peniana. Mas isso vai ser mais para frente, porque eu tenho que também ficar meio esperto com o YouTube também, que o YouTube tá doido para não cortar. Eu aprendi
Quando eu aprendi com russo. Ele, tudo que ele sabia, que ele pôde me ensinar, e o que eu consegui aprender naquela época, eu aprendi com ele no garimpo. E também aprendi como também fazer as variônicas. Mas, com esse passou o tempo, eu também não tinha interesse em fazer, não tinha interesse em vender, eu não tinha interesse em fazer comércio dela. Eu tinha interesse que eu usava para mim, eu precisava, eu usava. Outra, eu nunca tive interesse também de marcar poço, assim, pro pessoal, sair marcando poço. Só marquei alguns aqui em Minas, aqui pertinho, porque o pessoal pediu, fui lá e marquei. Mas não tinha interesse. Além de não ter, eu também não tinha muito tempo também. Porque o tempo nosso é corrido. Agora, depois, dos 2 anos para cá, é que eu venho ficando mais folgado um pouco. Porque umas coisas que eu fazia, eu parei de fazer, passei para os filhos que faz, e fiquei com mais pouca coisa para mim fazer. Outra, também de uns tempos para cá, as variônicas também me tomou um tempo grande também. Porque é praticamente todo dia tá viajando variônica. Todo dia. Já teve dia de viajar 5 pares de uma vez. Em vez de viajar aí na semana 30 pares. Você veja bem, o tempo que você leva para fazer tudo isso aí. Principalmente a 2. A 2, ela é complicada de fazer. Não é qualquer pessoa que faz ela não. Então, e outra, sem conhecer o segredo do material do cabo dela, da empunhadeira dela, o cara não faz ela. Então, é por isso que ela é uma edição limitada. Ela só vai ter uma certa quantidade, depois não vai ter mais. Aí o pessoal também pode pensar o seguinte: nossa, mas eu falo porque quer vender ela. Não. E as que resta para mim vender é pouco mais de 10 pares. Portanto, eu acredito que nem até o fim do ano vai. Porque essas outras que eu estou fazendo, já ela vai levando, quer dizer, já está saindo mais do que elas. E também elas também terminou. Depois nós pode fazer outra. Que nem já essa, número 6, que é um par de variônica mais, como se diz, mais simples, mas muito boa também. Boa para você trabalhar com ela. A número 3, ainda vou continuar fazendo mais algumas delas para o ano que vem. Também que é um par de variônica especial. Agora, a número 2, infelizmente, essa vai chegar até o final do ano. Eu acho que não vai até o final. Porque é o que resta para fazer 10 é pouca. E outra, ela dá muito trabalho para ser feita. Você tem que fazer a fundição do metal, preparar essa fundição do metal para você fazer empunhadeira. Você não acha esse material no mercado para comprar. É por isso que elas são especial. Tanto ela como a 3, é especial por causa dessa empunhadeira. Então o cara fala assim: mas como é que, onde eu acho esse material? Isso aí você não acha. No mercado você não acha. Você acha, por exemplo, as varas dela você acha no mercado. As varetas você acha no mercado, que é umas varetas. Mas as empunhadeiras dela você não acha no mercado. Então, e essa aí eu falo mesmo, o pessoal que tem ela, pode guardar, pode falar: eu tenho uma relíquia na mão. Se aprender a trabalhar com ela, ele vai aprender muito com ela. Porque elas não é como uma, duas coisas, ela não é para caçar ouro, quer dizer, caçar ouro, caçar diamante, essas coisas é pouca coisa. Ela é para caçar 1 milhão de coisas.
Então é muitas coisas que você pode fazer com ela. Agora, é a mesma coisa da forquilha. A pessoa que caça água com forquilha, ele acerta. A maioria das vezes que ele acerta. Mas várias vezes ele erra também. Quer dizer, erra por falta de conhecimento. Porque quando ensinaram a trabalhar com uma forquilha aqui de goiabeira, pessegueira, essas coisas, eles não ensinaram certo. Eles não ensinou correto. Porque eles não tinham interesse que os brasileiros aprendessem. Mas ensinaram a metade. A metade que ensinou ficou até hoje. Hoje o pessoal faz do mesmo jeito que fazia 200 anos, 300 anos atrás. Só que quem caçava na antiguidade sabia trabalhar com ela. E eles não caçavam só água, não. Os bandeirantes caçavam muita coisa com forquilha. E também usavam o peno, também usavam as varas também. Então, essa é a diferença. Não, cara, mas eu trabalho com forquilha e dá tudo certo, e é tudo ok. Tá certo. Agora, para você desafiar essa pessoa, você tem que levar ele num pântano, um lugar que está cheio de água. E falar para ele, agora caça o lugar do furar o poço artesiano com essa forquilha aí. Aí eu quero ver se ele marca o lugar para você furar. Você levar ele lá quando estiver nevando, lá pro lado do sul, e falar para ele, caça agora o lugar que é para furar o poço. Com a terra tudo coberto de neve. Aí eu quero ver se ele aprendeu certo, né? Se ele aprendeu certo, ele vai conseguir marcar. Se ele não aprendeu, ele não vai marcar. E já com as variônicas não. As variônicas, você dá o comando para ela, você pode estar dentro d'água, você pode estar dentro da canoa, você pode estar dentro do navio. Ela vai levar você no lugar certo. Ali o seu Adão perguntou ali para o Sr. José se ele melhorou da perna. E o Sr. José respondeu que já está bem melhor. Não que o Criador coloque a mão e melhore ele de uma vez. Deixa ele perfeito. Bom, agora nós vamos ver aí mais alguma pergunta aí do pessoal. Hoje nós começamos um pouquinho mais cedo, ainda deu um pique de energia. Enquanto isso, até que o pessoal faz alguma outra perguntinha aí, nós vamos fazer a apresentação dessa variônica aqui, ó. Estou sempre conferindo isso aqui, porque esses microfones aqui, eles é meio complicado. E a parte da antena, onde eu tirei primeiro, vamos ver isso aqui, se eu peguei o lado certo aqui. Não, já pode o fundo. Essa aqui é a número 3. Então nós vamos abrir ela aqui. Ali está as antenas.
Ela tem uns tampão que tampa as antenas. E você puxa a ponta dela. Vou encolher um pouco ela aqui, porque aqui o espaço aqui tá meio curto aqui. Vamos acertar aqui, ó. Eu dei uma encolhida nela, porque o espaço aqui é um pouco curto, ela tem mais de 50 centímetros de antena. Mesmo a queda ficou com 37 ainda, 36, 37. Então essa é a número 3, né? É uma antena muito sensível. Ela é toda latão, mas só tem esse niquelado aí, mas a parte de baixo do niquelado é toda latão. Então ela é muito especial também para passar com ela. Outra, você quer guardar ela, então coloca ela reta, coloca o dedo na ponta dela, fecha, coloca o tampão. Ela está toda tampada, que é a parte de baixo, que é a parte da câmera. E essa aqui é a parte da câmera. É onde você coloca testemunho. Você coloca o testemunho, um em cada câmera. Por exemplo, essa aqui você coloca um também. Por exemplo, se é diamante, você vai caçar diamante, é 2 diamantes, um diamantinho em cada câmera. Aqui é a câmera da outra. Agora também lembrando aí também, que se, por exemplo, se você treina a radiestesia, você treina a radiestesia, também você não precisa, como se diz, você não precisa também diamante, não precisa ouro, é só você comandar ela. Bom, deixa eu dar uma anotada aqui no o negócio que deu uma falhada aqui. Bom, vamos ver se voltou aqui. Vamos ver se o som está saindo de novo. Alô? Agora voltou, agora já acertamos aqui de volta. Seu José, o testemunho tem que colocar as duas câmeras. Se for diamante, diamante, for ouro, é ouro, for outro tipo de mineral, outro tipo de mineral, não, um em cada câmera. Ah, tá bom, Fladão. Pode mandar aí mandar para mim a foto dele, ou do vídeo, a foto. Ela, e essa aqui também, você pode carregar no bolso. Ela é interessante porque você pode carregar ela dentro do bolso. Ela é 2 tubos. Então você coloca ela dentro do saquinho dela, coloca aqui dentro do saquinho, pode carregar ela no bolso, que é muito interessante também. Você fechou, carrega no bolso. Por exemplo, você pode ir em algum lugar que você não precisa estar levando nada, nem mochila. Você pode carregar dentro do bolso, ninguém vai perceber que você está carregando um par de variônicos. Esse par de variônicos aqui, ó,
Esse aqui, ele está se tornando, ele vai acabar virando um carro-chefe também, no lugar da outra. Porque está vendendo bem dele. Praticamente todo dia, de segunda a sexta-feira, está viajando dela. Quando não viaja, até mais de um par por dia. Só que é um par de variônica com preço bem lá embaixo, bem baixinho. Porque é para que o pessoal possa comprar ela, possa adquirir ela, possa fazer treinamento com ela. Depois, que é um par de variônica mais especial, pega, faz encomenda. Porque essa 2 aí, ela já está o seguinte. Essa daqui, ela já está mais por encomenda. Essa aqui o cara entra aí no contrato e fala, seu Maurício, eu quero a 2. Então, por exemplo, você pede aí na segunda-feira agora, nós vai viajar por lá para sexta-feira. Então, já não é mais, por exemplo, já não tem ela pronta disponível. Então, por exemplo, o cara faz a encomenda e eu falo para ele, ó, vai viajar tal dia, ela viaja para ele. Eu sei que eu dou conta, eu faço ela durante esse tempo. Agora, que nem antes, por exemplo, o cara comprava hoje à noite, amanhã já estava viajando, essa aqui já não vai mais. Essa aqui já vai agora, ela é sob encomenda, e a pessoa que, por exemplo, quer comprar dela, ele já tem que entrar e já fala assim, Maurício, eu quero a 2. Então, eu vou a 3, eu quero a 2, eu quero a 3, então já é o par de variante especial. Porque o pessoal que está entrando para comprar, eu já não estou passando nem foto das mais, eu já passo foto só das outras. Então, se ele não falar nada, eu mando foto das outras para ele, que é a número 4, a número 5, a número 6. Então, quer dizer que ela já não está tão disponível igual estava antes. Não é sempre pedia num dia, no outro dia eu tinha para mandar, porque eu fazia de punhado de uma vez, fazia de 10, 12 de uma vez. Agora não. Agora essa é somente encomenda. Essas outras não, essas outras aí, se você pedir falar que é uma número 6, agora à noite, amanhã viaja para você. A número 4, por exemplo, a número 5. A número 4 ela é toda latão e a 5 é toda cobre também. A 6 também é toda cobre. E essa daqui eu fiz duas, eu fiz uma de encomenda e fiz uma para ficar guardada. Também, se o pessoal tiver interesse nela, essa aqui é daquela trabalhar com uma só de rodar. Ela trabalha aqui, ó. Ela já sobra aqui 4 dedos aqui para trás, 4 dedos. Essa que já é de rodar. Vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui para rodar aqui, um pouquinho embaixo. E aí. Essa é rolamentada. Eu vou até tirar aqui para vocês verem. Ela é rolamento. Ela tem rolamento embaixo, tem rolamento em cima. Você pode caçar com testemunho. Você pode abrir a parte de baixo dela, caçar com testemunho. E ela é boa para você trabalhar com um detector de disco, por exemplo. Você tem um detector, daquele da China lá, o 850 lá, que eu nem lembro o nome direito. Você trabalha com ela na direita e trabalha com o outro detector. Ela rodou, você passa o outro em cima. Pegou alguma coisa, você calma. Pegou, vaza para frente para o outro. Então ela é boa para isso. Então, mas ela é muito especial. A empunhadeira dela também é especial. Então, aí o pessoal tiver interesse, o contato está embaixo do vídeo. São José, para marcar o lugar de um poço, uma treinadinha que você ordena na radiestesia aí, você já marca com facilidade.
Porque quando você comanda as variônicas com poço artesiano, ela vai te dar o melhor veio que tem. O veio que tem mais água. Ela nunca te joga no veio mais fraco. Portanto, que quando você precisa de um outro ponto, você tem que pedir para um segundo veio. Aí ela vai te mandar no outro veio. Sabe? Você vai notar que aquele veio tem menos vazão do que o primeiro que ela jogou. Mas, para ser um profissional, para marcar poço artesiano, é, tem umas coisinhas para aprender, sim. Eu tenho muito vídeo aí mostrando, dando os comandos para lugar de água, cruzando em cima do veio. Pô, tá, onde está passando a energia da água, a energia dos minérios não sobe para cima. Aonde sobe a energia dos minérios não tem água, não tem energia da água, portanto não tem veio. Então, para ser um profissional para marcar água, tem que aprender umas coisas. Ele tem que aprender a separar uma área que é minério, que nós chamamos de área de rejeito, e outros chamam de área de minério. Então, e separar também a área, a parte que é a água, aonde a energia da água comanda. Ela tem uma faixa, é uma faixa que a energia da água comanda aquela faixa. Não quer dizer que a faixa toda que comanda a energia da água é veio de água, não. É onde muitos marcadores de poço aí têm confundido tudo. Eles pensam que toda aquela faixa lá é veio de água, não é. Ali é onde a energia da água comanda. Mas o veio ele dá sinal não muito grande. Agora, aquele negócio lá que os caras falam lá caiu num rio, num lençol de água, lá é tudo conversa. Lá é tudo conversa. Você pode dar num veio bom, sim. Você pode dar num veio aí que dá muita água. Pode dar 1 metro cúbico aí de água. Mas é veio. Tem nada a ver de lagoa. Bacião, tem uns que falam que caiu num bacião de água. Pois não, então vai, pula na lagoa, tem uma bacia lá. Agora, então, para ser um bom marcador mesmo, a pessoa precisa aprender umas coisas. Mas aqueles que querem marcar poço, tem a chance de aprender. Eu tenho muito vídeo aí ensinando muita coisa. E também tem o pessoal que comprou também, produto meu também, que pode ligar para mim, que eu vou explicar, vou ensinar também. Então, essa é a diferença das coisas, pelo menos das coisas que às vezes outros aí vendem. Porque a gente tem interesse que a pessoa aprenda. Porque eu também não vou viver pro resto da vida. Eu logo já não estou mais aí. E precisa de alguém que vai ensinar pela frente. Então é umas coisas interessantes. Agora, o marcador de água bom mesmo, é o seguinte. Eu até brinco com o pessoal aí, olha, marcador de água para cobrar, para marcar ponto de água, veio, ele tem que garantir a hora da máquina. Se não der água, ele paga a despesa da máquina. Aí quando você fala isso pro cara, não, vem lá, só vai dar água se Deus quiser. Às vezes o cara é ruim, o cara não dá água não. Aí Deus deixou a água para todo mundo, para a criação, para tudo, tanto gente boa como ruim. Ele não separou a água para os bons e ele tirou a água do fundo. Foi a pessoa que pensa isso, não tem o mínimo conhecimento de nada. A água é para tudo, tanto bom como ruim. A água é uma coisa abençoada. Então, o bom marcador de posto tem que garantir o que faz, né? Agora, para ele garantir o que faz, ele tem que entender bem o que ele faz. Né? Lá em Parambu, lá no Ceará, nós temos o nosso amigo Quintino lá. Ele é um marcador 100% de acerto. Ele não tem erro.
Por quê? Porque ele entende, ele tem conhecimento da energia da água, ele tem conhecimento das variônicas, e tem conhecimento das áreas que é minério, onde ele não pode marcar, o lugar que está o veio, a área que é a área de energia telúrica, ele conhece tudo isso aí. Por que ele é 100%? Porque ele conhece. Então, é o melhor marcador de posto do Ceará, é o Quintino lá em Malamud. É 100% de acerto. Então, eu não estou fazendo muito propaganda dele, não, mas ele é o melhor marcador mesmo, na Vitória do Ceará. Agora, para caçar ouro, você tem que ser bom, você tem que saber o que você vai fazer numa área de ouro. Você descobriu uma área que tem ouro, você tem que saber o que tem lá, que tipo de ouro está lá, o que mais pode estar lá junto. Diamante é a mesma coisa. Se você está numa área diamantífera, se é um diamante por acaso ali, se alguém perdeu um diamante por lá, então você tem que saber uma série de coisas. Agora, a pessoa precisa ir mais devagar também, porque não é a pessoa pensar que vai catando um par de variante, vai aprendendo a radiestesia, vai usando a radiestesia, vai achando ouro de montão, de guardado, diamante de saco cheio, também não é por aí. Então ele precisa levando as coisas devagar e aperfeiçoando. Cada coisa que ele fizer é tentar se aperfeiçoar. Por exemplo, ele vai caçar uva, se aperfeiçoa. Vai aperfeiçoando as perguntas, vai fazendo as perguntas certas, vai sabendo o que mais está lá junto. Porque onde está o ouro tem muitos tipos de mineral. Então, é a mesma coisa o cara que vai procurar um guardado. Ué, guardado, tudo que está na terra está guardado. Tudo. Se você perder lá um anel de ouro lá que ele afundar no chão, vai estar guardado. Se você perder um prédio que caiu no meio da terra, tampou de capim, está guardado. Então, tudo é guardado. Agora, se você for procurar por alguma coisa que foi enterrado, colar, anel, joia, você tem que saber o que você vai procurar. Barra de ouro, que tipo de ouro, por exemplo, se é em barra, se é em joia, se é granulado, se é em pó. Tudo isso você tem que saber. Se existe ali uma pintinha de ouro só, não tem mais nada, isso pode existir em qualquer lugar quase, uma pintinha de ouro. Mas, mas não tem mais nada. E às vezes a pessoa não tem prática e fica se batendo ali, pensando que está num manchão de ouro. Então é a prática é necessário praticar. O bom garimpeiro está sempre praticando, ele está sempre praticando, sempre aprendendo coisa nova e sempre melhorando. E nós temos garimpeiro no Brasil que eles só garimpam diamante. Se tiver ouro, eles não levam. Eles guardam. Aí os caras falaram esse negócio para mim um dia, eu falei, rapaz. Foi eu, quando eu garimpava, o que eu achava, eu levava. Se tivesse diamante, levava. Se tivesse ouro, levava. Se tivesse só palo, levava. Se tivesse só palo, levava. Se tivesse rodilho, levava. Se tivesse uma árvore bonita de fogo, que desse para me fazer algum dinheiro, 100, 50 reais mesmo, eu levava. O meu problema era não voltar, tirar pelo menos a gasolina que precisava tirar. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu fui num lugar que eu não achei nada, um lugarzinho mais ruim mesmo. Não tinha nada que servia, uns quartos feios, umas pedras feias. Eu falei, rapaz, mas que lugarzinho ruim. Lugarzinho não tem nada, só tem essas pedras. Quer dizer, eu também não ia falar que ela não valia nada, porque todo cascaio vale alguma coisa. Nem for para cascalhar a estrada, vale. Falei, bom, não é certo também que a gente acerta, né? Aí vinha embora. Eu tinha andado a distância de uns 50 quilômetros.
não veio embora. Peguei, parei na beira da estrada lá para dar uma descansada. Aí eu vi umas pedras pretas, rapaz, uns quartos, uns bastão preto, mas preto que até iluminava. Uma pedaceira, pedaço grande, assim, de quilo para cima. Olhei bem, rapaz. Eu falei, esse quarto aqui tá me agradando. Ela estava com a lata no porta-mala, ela fui enchendo a lata e esfreguei no porta-mala. Isso faz 150 quilos de quartzo preto, de basalto preto. Olha, eu vou te falar uma coisa para você. Eu fiz os anúncios do Mercado Livre e praticamente vendi tudo. Sobrou alguns aqui em casa, que está aqui em casa até hoje. Mais de 100 quilos eu vendi no Mercado Livre. Tirei a minha viagem com folga, dava para tirar umas 5, 6 viagens tranquilo. Eu não perdi a viagem. Já estava pensando que estava perdido. Falei, não, peraí, esse basalto aqui vai salvar a minha viagem. E salvou mesmo. Eu fui num outro lugar também, numa serra, e não deu topázio, nem diamante, nem ouro, mas deu umas águas bonitas, rapaz. Umas águas de fogo, mas coisa linda. Eu falei, eu vou levar essas águas. Vai dar para salvar a viagem. E deu mesmo. No Mercado Livre, coloquei ela, vendeu tudo. Por que que vende? Porque o pessoal que estuda precisa dela para estudar. O pessoal que está estudando, eles precisam dessas pedras para estudar. Então é arte, jaspe, topázio, várias outras pedras. Os caras que estudam mesmo, eles precisam até de diamante para estudar, porque senão o dia que eles veem um diamante, eles não sabem se é diamante ou não. Porque o diamante também, quando ele está na primeira, ele também é complicadinho. Porque até a terceira, primeiro, até que lá vai bem. Quer dizer, já vai bem, mas conforme a pessoa, se ele tiver um probleminha de vista, ele já precisa da lupa. Ele precisa da lupa, aquela lupa 10, que é uma lupa que ela tem 10 centímetros de diâmetro, ele já precisa dela. A quarta peneira ainda é pior ainda, porque quando dá ali no centro, onde fica a ferragem, é ali que fica o diamantinho pequeno, diamantinho de 5 pontos, 8 pontos, 10 pontos, 12 pontos, até uns 10, 11 pontos ali fica ali. E acima de 10, 12 pontos também costuma ficar na terceira. Então, o cara que já tiver algum probleminha precisa da saúde. Nós passa batido no diamante. Outra coisa, conhecer as cores do diamante. Porque diamante não é só branco, não. Diamante tem umas 25 cores de diamante. Então, é outra coisa também que o cara tem que. Porque senão ele joga o diamante fora. Ele tira ele e joga fora. O outro, teste para ouro. Você chegou na beira do rio, você vai fazer teste para diamante, ou vai tentar tirar um diamante. A primeira peneirada usa bateia. Coloca a bateia, leva para dentro do rio, já com o cascalho em cima da bateia. Por quê? Porque depois que você tirou ali, que você lavou o cascalho em cima da bateia, é, você deixa a bateia depois para um lado ali, acaba de fazer a peneiragem ali no cascalho, das 4 primeiras, e já tira ali para fora, que ali você vai tirar as primeiras. Você vai olhar na primeira,
Você vai passar uma peneira de cada vez na água, para você rodar ela, para a ferragem correr para o meio, o diamante correr para o meio, mas a bateria está lá, aquela areia que você coou lá, aquela coisa, pó de ferro, está tudo lá na bateria. Você acabou de tirar as peneiras, você pega a bateria e bateia. E bateia é aquilo que ficou nela. E botar a pura até o final. Porque no final da ferragem, ali daquele pó de ferro vermelho, preto, é ali que você vai saber se tem ouro ali. É ali. Você chegou no final, naquele pozinho de ferro lá no fundo da bateria. Não amarelou nada, não deu uma amarelada ali a redor dele, não deu alguma pipitinha amarela, não tem ouro. Você já fica sabendo que não tem ouro. O local que tem ouro, assim, que está no meio de areia, no meio dessas coisas, e tá aí, tem lá aquele pó de ferro preto, que se chama de areia preta, o ouro está ali. Se tiver ouro, está ali junto com ela, porque os dois é pesado. Então é umas coisas que é muito interessante. Pois era hoje, boa noite, bem-vindo à live. Então, isso é importante, por quê? Porque o cara já vai aproveitar já as duas coisas, ele vai peneirar para diamante, ele já vai também deixar aquele material ali já esperando para ele botear. Porque de repente ele não pega diamante nenhum na peneira, mas ele descobre que tem um pauzinho de ouro ali. Então ele já está fazendo dois serviços em um. Outra, sempre analisar o que pode haver ali. É uma outra coisa que é importante aí também. Quando você está peneirando, analisar que tipo de cascalho está dando. O que está dando ali de cascalho. Se tem alguma pedra ali topada, se tem alguma opala de fogo, se tem algum vestígio para rubi, se tem vestígio para outro, qualquer outro tipo de pedra, qualquer coisa que ele achar diferente lá, que der transparência lá, um verde, vermelho, amarelado, cor de fogo, porque de repente ele fala, isso aqui não presta, isso aqui é uma água. De repente ele está jogando uma opala de fogo fora. Outra coisa, a opala de fogo ela é leve. Então ela tem uma diferença de peso da água. Quando você pega, por exemplo, uma pedra do mesmo tamanho, uma água e a outra a opala pesa metade para menos da água. Você sente que ela é leve. Agora, porque é muita coisa que vira um dinheirinho. Por exemplo, você tem lá um tanto de coisa lá, você vai para o Mercado Livre, você olha no Mercado Livre, o que o pessoal está vendendo mais ou menos igual, você sabe o preço que você vai vender também. Você também vai vender, porque é muita gente que estuda e muita gente que precisa. E tem muito colecionador também que coleciona. Então, o garimpo ele tem tudo isso aí. Porque, de repente, você não tem aí ouro, não tem diamante para vender, mas você vende lá umas coisinhas no Mercado Livre, lá já ajuda, vai ajudando na despesa. Agora, outra coisa, se o cara for exercer o garimpo profissional mesmo, garimpeiro, e fala, não, eu quero viver do garimpo, aí ele tem que decidir o seguinte, ele fala, eu vou para a região que tem ouro, eu vou para a região que tem diamante, porque aí ele vai viver do garimpo. Então, não é uma coisa o cara falar que vai viver de ouro e diamante aqui na região que eu moro, aqui beirando. A menos que ele andar aqui uns 100 quilômetros para frente lá e arrumar um lugar lá e ele conseguir minerar diamante lá. Mas aqui beirando, que é a cidade que eu moro mesmo, ele não acha nada. Ele não vai viver de ouro e diamante aqui, mas de maneira nenhuma. Agora, se ele for aqui para outra região mais perto, que dá uns 100 e poucos quilômetros, lá sim ele pode viver de diamante. Se ele conseguir entrar numa região boa lá, aí consegue viver de diamante.
que lá realmente tem diamante. Tem diamante todo ano, tira muito diamante, mas muito, é coisa de 500 diamantes para rico. Agora, ele fala, não, eu vou viver do ouro, Mato Grosso, Roraima, algumas partes do Amazonas, outras partes do Pará, algumas partes de Minas. Aqui no estado de São Paulo ele não vai viver de ouro, porque as minas que tem aqui, tudo tem, agora não deixa nem entrar lá dentro. E também não minera também. Agora, o cara, por exemplo, ele vai usar para o hobby. Então, se você vai usar, por exemplo, você vai de fim de semana, ir lá na beira do rio e tal, fazer em outra. E outra, procurar lugar que vai gente, porque aonde vai gente, o pessoal não se importa muito que entra. Agora, onde não vai ninguém, os caras te pegam lá dentro e te põem uma corrida. Agora, o lugar que o pessoal vai, você pega uns horários que não vai quase ninguém, ou não vai ninguém, desce um pouco mais para baixo, mais longe do pessoal um pouquinho. Você faz suas pesquisas, teu garimpinho, você garimpo. Bom, agora já falei bastante, então agora vamos pergunta, né? Eu estou sempre conferindo o som aqui, porque eu estou com o microfone aqui que de vez em quando está dando uma falha. Vamos aguardar o pessoal fazer alguma pergunta. O pessoal que estiver na live aí, nós estamos com mais de 8 pessoas na live. Se tiver um interesse em fazer uma pergunta, pode fazer, pode ficar tranquilo. Aqui é o que nós disse, se nós tem conhecimento, nós falamos. Se nós não tem, nós já fala também que não tem conhecimento. E não, é simples de desenrolado. Eu também não vou falar de uma coisa que eu não tenho conhecimento. Mas até agora teve bom, as perguntas aí da live teve muito boa. Senhor José, o explorador de poço não dá garantia nenhuma, não. Quando não dá água, eles jogam a curva em Deus. E é assim que funciona a coisa. Mas, Senhor José, onde as bolas de fogo descem, tem ouro, tem bastante. Não é uma pintinha só, não. Não tem uma pintinha só, ele nem aparece. O problema é que você não, talvez não, a fundura é que pode ser muito funda. Uma fundura que pode estar muito funda. Isso aí, geralmente, onde tem essa bola de fogo, geralmente tem ouro. Você pode pesquisar ali por onde ela aparece ali, que você vai achar alguma coisa de ouro no meio. Agora é variado, pode estar fundo, pode estar raso. Mas isso aí é interessante.
Porque o ouro diamante ele é complicado. Porque conforme o lugar que você acha ouro, acha diamante, é a mesma coisa que você não ter achado. Porque o fazendeiro não deixa você entrar, não deixa você tirar, não deixa você voltar dentro das terras. Agora, quando você pega um lugar que a pessoa concorda, se fazer pesquisa e tal, aí é bom. Mas 90% dos caras, os caras não querem nem ver você dentro das terras mais. Não, é meio complicado. E também o que você acha, né? Uma coisa, você pega, você acha um meteorito. Aí, como é que você vai falar onde você achou esse meteorito? Ah, achei dentro das terras de fulano. Então não é teu. Você achou, mas não é teu. Ele estava lá guardado. Está dentro da terra do outro, está guardado. Não importa onde estiver. Pode estar debaixo do chão, pode estar em cima do chão, é dele, está guardado. Achou diamante lá, é dele também, está guardado. Achou o ouro lá também, é dele, está guardado. Você achou o diamante na estrada, também não é teu. A estrada é da prefeitura, pertence à prefeitura. E aí? Como é que você vai fazer? Aí depois entra aquela outra história. Você achou dentro da fazenda, você cavou 2 metros para tirar. Já não pertence para a fazenda, já pertence para a União. Passou de 1 metro para baixo é da União, já não é da fazendeiro mais, já não é teu mais. É aí que a coisa complica mais ainda. Por exemplo, um fazendeiro, ele vai fazer uma cerca. Cada esticador que ele fura lá 1,5 m lá para colocar um esticador, ele está invadindo a terra da União já meio metro. Se a União quiser mortar ele, pode. A União não vai fazer isso, mas ela pode fazer, se ela quiser. Então, é desse jeito. Outra, conforme o que você acha, você tem que falar, achei no quintal da minha casa. O quintal da sua casa é teu. Ah, quando você cavou para achar, não, estava longe, olha, cavei aqui, estava em cima do chão, é teu. Aí não tem jeito, aí é teu. É, nós estamos perto aí de encerrar. Ô, Sadão, eu acabei de esquecer o nome desse material aí. Caramba. Ele é meio granulado, meio prateado mesmo. Oh, cassiterita. É mais provável que seja cassiterita. Se não for cassiterita, pode ser nióbio. Nióbio também, quando vem nessas coisas também, ele é meio prateado. Lítio, pode ser lítio. Uma das três coisas é. Ou é cassiterita, nióbio ou lítio. Todos eles é meio prateado, luminoso.
Então, mas isso aí, o lugar que dá esse índice aí é um lugar bom. Tem um lugar, por exemplo, se é Casterita hoje está valendo uma nota. Se é lixo, também. Se é nióbio, também. Se é nióbio, tem nióbio ali por perto, tem grande jazido ali por perto. Para ela poder estar enxurrada, está levando ali por rio. Isso aí, a pessoa que tem conhecimento já bate em cima para achar, né, para os lugares certos. Um dia para trás, né, lá no Pará, o cara comprou um par de variônica lá para caçar casterita. Tem uma região lá que tem e ele quer descobrir onde está o foco dela. Agora, é por isso que, por exemplo, quando você bater ou você dá peneirada em beira de rio, lá te dá muito indicativo de muitos minerais. É para ouro, é para diamante, é com uma série de mineral que vai indica de você. Ali você começa, por exemplo, você começa a examinar aquele cascalho, tudo certinho. Outra, sempre ter duas lupas. Uma de 10 e uma dessa aqui, ó. Tá até aqui em cima da minha mesa. Ó. Essa aqui é a pequenininha. Essa aqui é 21. Lampreta é 21 a vez. E a outra é uma que eu tenho aqui, acho que ela tá até quebrada. Meu neto quebrou ela. Quebrou assim, tá só o cabo dela aqui, ó. Tá só o cabo dela. Então, essa aqui é a 10. E você vai num desses 99 aí, tem para vender esquerda baratinho. Tem hora que eu passar lá, eu vou comprar outro. Porque quando dá na terceira primeira lá, ela já é importante você dar uma olhada de. E já a última peneira é essa aqui, ó. Você vai bem no centro, onde está a ferragem, e vai passando ela em cima e examinando. Então, essas coisas tem que ter. Outra, bateia, não precisa ser bateiona grande. Hoje, uma bateia pequena aí faz um serviço bom. É a mesma coisa do cara que não é acostumado com bateia, ele comprar uma bateia 70, um bastião. Rapaz, aquilo é um mundo, uma bateia. Hoje a bateia boa é a 55, porque essas primeiras aí que vende aí, nessas casas da lavoura aí, vende umas primeiras aí de ar de plástico. Você compra as pineirinhas daquela lá, custa baratinho. Hoje uma bateia também 55 deve estar custando cento e poucos reais. Peneira deve estar custando 20, 30, 40 reais. 35 reais que eu acho cada um. Você vai gastar 200 pouquinho, comprar uma bateria e 4 pneus. Outra, se o lugar que você for perigoso você levar uma traia, você leva pouca coisa, você leva só uma cumbuca. As cumbuquinhas também custam baratinho, 30, 40 reais, cumbuquinha de 20, de 30. É só uma cumbuquinha daquela, você leva uma bateria daquela de plástico americana e uma peneira, você leva uma peneira de arroz. Ela nem cheirão nem das outras, só leva uma. Isso aí passa despercebido, isso aí passa no carro, isso aí passa despercebido. Agora, se o lugar não é perigoso, já leva um saco. Né? Coloca tudo dentro de um saco desse de ração. É muita. É o que a gente fala, né? O Brasil está tão cheio de minério
O Brasil está tão cheio de minério que todo lugar que você vai tem alguma coisa. Mesmo aquela areia preta lá, quando você minera, fica na bateria, fica aquele fundo de areia preta ali, ferro, aquilo lá tem valor. O microcristais, ele está no meio. Você pode passar a lupa lá, você vai ver que está cheio de pintinha iluminando, pequenininha. Quase que você nem vê elas direito, sem lupa. Lá são microcristais. Aquilo lá é que gera inteligência artificial. E nós também temos nosso cérebro também, aqueles microcristais lá. Através da água que nós bebemos, nós ingerimos. Só que isso aí já é uma coisa muito científica, muito complicada até de falar. Os microcristais ali, se ele for bem separado da ferro ali, daquela parte preta, então você separa ele, deixa ele, separa tudo ele, tudo separadinho, um por um. Você coloca no sangue e pode aplicar na pessoa que tem problema de Alzheimer, problema de cabeça, para recuperar o cérebro. Isso aí é científico também, isso aí tem instituto que faz essas pesquisas e faz essas aplicações. Também pode ser usado aquele pó preto lá junto com os microcristais também, usado em tinta para pintar quadra de esporte, porque as câmeras ficam boas para pegar lá. Pega até os pregos que tiver na sola do pé do cara, da bota. Essas quadras de esporte aí, de coisa de Olimpíada, isso tudo vai ser pintado. Também pode ser misturado na tinta, você fazer um quadro na parede também, para você colocar um quadro no imã. Não tem valor, isso aí tudo tem valor. Eu vendi, porque agora não estou vendendo nada. Eu vendia no Mercado Livre meio quilo dela por R$ 135. E vendi o quilo a 190, 180, o quilo. Só que não é bem assim, você chega lá no rio e pegar ela, você tem que apurar ela, você tem que apurar aquilo lá, tirar a areia, tirar pelo menos 80% da areia do meio. Deixar praticamente apurado. E o trem aí é pesado, hein? Menos de meio litro dela pesa 1 quilo. Bom, pessoal, nós estamos chegando perto aí de terminar essa live, mas a live está boa, nós estamos aí com um monte de pessoas aí ainda na live, ouvindo a live. Então é o que a gente sempre fala aí, pessoal. Não há nada de minério perdido. Tudo é aproveitado. Tudo, tudo, tudo. E tudo vira ouro. Você minerar essa areia preta, ela vira contrapeso, ela vira coisa para misturar em tinta. Muitas outras coisas, tem mais umas 20 coisas que é feito com ela. E você tira areia no rio, sei lá, separa o cascalho da areia, onde cai o cascalho. Você vende o cascalho para pôr nas estradas, ou você cascalha a própria estrada que vai para o areieiro também. A areia você vende para as construções. Não tem nada perdido. Aonde é bassalto preto quebra, você monta uma usina, brita as pedras, pedra 1, pedra 2, meia, pedrisco, pó de pedra. O pó de pedra, você coando ele, deixando ele numa volumetria mais ou menos, ele é usado para lavoura. Nada é perdido. Nada é perdido. Nada, nada.
Se você tem um barranco num sítio perto da cidade, que você possa cortar esse barranco, você pode vender a terra para aterro em função dentro da cidade. Além de você nem tirar licença, às vezes não é muita coisa também. Mas se você tem muita coisa que você possa tirar, pode fazer um fornecimento maior, aí você pode tirar licença. Então tudo vira ouro. Agora, a pessoa precisa aprender, né? Aprender uns conhecimentos. Hoje tá bom, hoje tá fácil a pessoa aprender as coisas. Com a internet e outro, o Google aí, tem coisa para você aprender demais, mais demais. Então hoje ainda tem muitas fazendas, os caras têm muito minério dentro das fazendas que nem sabem que tem. Eles nem sabem, nunca soube, nem sabem ainda. E há muita riqueza dentro da fazenda dele, muito mais do que às vezes ele produz de outras coisas. Mas é desse jeito, sempre foi e lá vai sendo. Bom, se o pessoal não tiver mais nenhuma pergunta aí, nós vamos encerrar, né? Então vamos começar aqui já ir guardando aqui. Nós já falamos dessas variônicas. Pessoal aí que tiver interesse nas variônicas aí, contato aí fica embaixo do vídeo. E tá as variônicas, vamos guardar tudo elas. Amanhã, se Deus quiser, já vai viajar mais essas aqui. E vamos fazer mais, né? Guardando o pessoal fazer alguma pergunta aí. Perguntar mais uma ou duas perguntinhas, dá tempo. Também quero aproveitar e agradecer aos inscritos aí do canal, que nós estamos com bastante inscrito novo. Agradecer eles aí a força que eles têm dado aí no canal para nós, tanto os novos como os que nós já tínhamos também, né? E também estamos aí à disposição aí, se nós puder ajudar em alguma coisa, pode fazer perguntas, é, tanto faz pelo canal, como aí nos vídeos, como ligar também, se quiser ligar também, fazer perguntas. Então, às vezes, o cara liga, às vezes na hora a gente não atende mais. Daí a pouco passa uma meia hora, uma hora e pouco aí, a gente já está disponível, a gente retorna a ligação. E às vezes eu te atendo na hora também, às vezes é na hora que eu estou aqui também. Mas tem hora que você está na oficina lá, você está lá do outro lado, às vezes não dá para você atender. Não,
Nós não tem problema não. O que nós puder ajudar, nós ajuda. Aí depois que nós perdemos o nosso companheiro aí, ficou um pouco difícil para gravar, porque agora para gravar tem que gravar sozinho. E a gravação sozinha ela não sai muito boa, porque quando o cara acompanha você, a gravação é outra coisa, né? Quando por exemplo, fica gravando de longe, às vezes aquilo que você está fazendo não fica muito nítido, assim, aparecendo muito bem. Mas nós vamos fazer o quê? Até que nós consiga arrumar um que dê certo, a gente vai fazendo o que pode, né? Mas a gente agora precisa fazer algum vídeo novo. Já estou bolando um jeito aí para fazer um vídeo novo. Mas eu tenho muito vídeo. O tanto de vídeo que eu tenho, praticamente eu já estou ensinando quase tudo que teria para ensinar. Quer dizer, do que eu sei, né? Algumas poucas coisas que talvez eu pudesse ensinar. Eu ainda preciso ver se eu vou poder. Ah, mas, por exemplo, lá, para dar comando no campo, a outra, diamante, eu tenho vídeo demais. Eu tenho muito vídeo. Então, entre vídeo curto aí de 1 minuto e vídeo longo, já estou virando os papais, são umas fileirinhas para 4.000 vídeos. Então é muita coisa. É muito vídeo. Eu posso chegar aí o fim do ano aí já beirando quase 5.000. Agora você veja, se você for ver 2, 3 vídeos todo dia, você vai levar, por exemplo, mais de 1.000 dias só vendo vídeo. Até o fim do ano você levaria 1.500 dias vendo 3 vídeos por dia. Então já é bem coisa. Outra, tem crescido aí os inscritos, porque tem dado um aumento bom. Eu nem esperava que chegasse a tanto, né? Mas eu tenho mais é que agradecer, né? Agradecer o pessoal que se inscreveu, agradecer o Criador pela oportunidade que tem dado para nós. E também quero agradecer a todos os inscritos aí, que Deus abençoe eles, que eles continuem crescendo, continuem melhorando. E também todo o pessoal aí da live, que Deus abençoe eles, que continuem melhorando, crescendo. E que todos estejam bem, de saúde, na próxima live. Uma boa noite a todos.